Fala pessoal, bem-vindos a mais um Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV. Essa semana comigo, Carlos Lopes, e com o Roberto Padovani. E o tema que a gente vai tratar aqui é a decisão dos bancos centrais nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Começando pelo Banco Central americano, a gente teve uma decisão dentro do esperado, a manutenção da taxa entre 5,25% e 5,5%, a taxa é o nível da taxa atual. Mas o que o mercado estava aguardando sobre essa decisão era a sinalização sobre a próxima, ou as próximas, mas particularmente a próxima reunião em março. O mercado colocava uma chance razoável de que o Fed pudesse cortar a taxa de juros ou iniciar esse ciclo de corte em março. E o que o Fed fez nessa decisão foi fechar meio que a porta para essa possibilidade, dizendo que não pensa nesse momento em cortar juros tão em breve, dadas preocupações ainda com o cenário inflacionário, com o fato dos indicadores de atividade econômica ainda mostrarem uma economia forte e uma série de preocupações, então, que não impedem corte de juros esse ano. O Fed continua esperando a mesma quantidade de cortes de juros para esse ano, mas só não vê eles acontecendo tão cedo, agora em março. Por outro lado, o Fed também tirou ali, ou deixou de mencionar, a possibilidade de voltar a subir juros. E foi bem claro ao dizer que as taxas de juros já atingiram seu pico e que daqui para frente o próximo movimento será de queda. Não tão cedo quanto a próxima reunião, mas será de queda. E com isso, a gente segue num ambiente, então, de incerteza para mercados emergentes, né, que convivem com essa indecisão ou essa incerteza de quando esse corte de juros lá fora vai começar. Quando esse corte de juros fica mais claro, isso reduz juros no mundo, ajuda o crescimento e favorece ativos de risco, como são os ativos aí de países emergentes. No meio dessa indecisão, a gente segue aí com juros um pouco mais elevados, e esses juros elevados pressionam os ativos de risco, pressionam a moeda brasileira e trazem toda essa complicação, inclusive afetando a decisão do próprio Banco Central aqui no Brasil, e, claro, leva em conta essas condições externas, mas está olhando principalmente para os desafios locais, e é isso que o Padovani vai comentar para a gente. Fala aí, Padô. Carlão, a história aqui no Brasil não é muito diferente. É claro que o nosso Banco Central já começou a cortar a taxa de juros, mas tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, os bancos centrais comunicam um pouco de cautela. Qual que é a história aqui no Brasil? O processo de desinflação já teve início em 2022, vem acontecendo num ritmo favorável, assim como nos Estados Unidos, e isso abre espaço para que nosso Banco Central ajuste o nível nominal da taxa de juros. Bom, se há muito espaço para cortar juros, muita gente se pergunta por que ele não aumenta o ritmo, por que ele mantém esse passo de meio ponto por reunião. O Chile, por exemplo, cortou 1 ponto percentual. E aí tem uma questão central que o Banco Central aqui no Brasil tem chamado a atenção, que é o comportamento das expectativas de inflação e das suas próprias projeções para o IPCA. As expectativas continuam oscilando acima do centro da meta, que é 3%, e as projeções do Banco Central também indicam uma inflação acima do centro da meta. Por que essas projeções e expectativas estão acima de 3%? Por vários fatores. O mercado de trabalho, assim como nos Estados Unidos, aqui está muito apertado. O IBGE acabou de divulgar a taxa de desemprego mostrando recuo, e isso acaba fazendo com que a inflação de serviços fique num patamar mais elevado. Ao mesmo tempo, o governo vem ampliando seus gastos, isso estimula a economia, pressiona o câmbio e também gera pressão de custos e inflação mais alta aqui no Brasil. Da mesma forma, a gente já superou uma boa parte dos choques favoráveis que a gente viu ao longo de 2023. O petróleo, por exemplo, ele não está mais em queda, ele tem subido nos últimos dias. E por último, a gente tem que lembrar que tem uma transição no comando do Banco Central no final desse ano, o que alimenta muito as incertezas em relação à condução da política monetária. Quando se considera todos esses fatores, você entende por que as expectativas de inflação estão acima do centro da meta. E isso faz com que o próprio Banco Central reconheça o fato de que ele tem que avançar no processo de corte de juros, mas de maneira cautelosa, para não induzir o mercado a um corte rápido que possa acelerar a atividade econômica e pressionar a inflação e desancorar as expectativas ainda mais. Portanto, o que a gente viu agora nessa super quarta é tanto o Banco Central nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil sendo cautelosos. Momentos diferentes do ciclo monetário, mas ambos preocupados com o ritmo de convergência da inflação em direção ao centro da meta. Bom, é isso, pessoal. Nos falamos na próxima semana. Até mais.